Se tem uma coisa que eu considero difícil, é obedecer quando o ato da obediência, ele parece ser contrário àquilo que nós queremos fazer. Sabe como é que é? No entanto, o próprio Jesus obedeceu. E não existe exemplo maior do que a sua própria vida para que a gente possa seguir, se espelhar, né, e fazer acontecer em nós. Aqui no livro de Mateus, no versículo 26, dos capítulos 36 ao 39, Jesus já está no Getsêmani, se preparando para o processo de crucificação. E aí ele diz o seguinte: então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, com eles, com os discípulos, tá? E disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. E, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Antes de a gente desenrolar a palavra desse vídeo, eu quero pedir a você que você fique até o final, porque ao final eu vou trazer uma grande e grata surpresa para que a gente possa se conectar ainda mais, tá certo? Olha que quem avisa amigo é, tá? Mas aí, voltando para a palavra, a gente consegue ver que Jesus estava aqui num seu processo em que estava se aproximando muito do cumprimento do seu propósito, né? Jesus já sabia que ele iria ser crucificado, que ele iria passar por todo aquele tormento, por todas aquelas dores. Mas a sua natureza humana, né, sentiu tudo também. Então, Jesus sentiu dor, Jesus sentiu angústia, sentiu tristeza, né? Sentiu ansiedade de saber o que estava para acontecer com a sua própria vida. E aí ele orou ao Senhor e contou para Deus exatamente o que ele estava sentindo, né? E pediu a ele: Pai, se porventura puderes, afasta de mim este cálice, né? Eu não quero passar por isso, tá doendo. Não significa dizer que porque vai acontecer um grande propósito, não vá causar dor em mim, né? Contudo, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Eu não sei se você já orou assim, mas é uma oração muito difícil de se fazer, porque nós temos na nossa convicção humana a certeza de que o que a gente quer é o melhor para nós, não é isso? No entanto, nem sempre. E o que Deus quer é sempre, sem exceção, melhor para nós. Mas aí vem o medo da frustração de não coincidir a nossa vontade com a vontade do Senhor. E aí a gente pensa se realmente vale a pena, né, a gente entregar tudo mesmo nas mãos dele. No entanto, hoje eu quero dizer para você que obedecer, apesar de ser muito difícil, é a melhor coisa nas nossas vidas. A gente pode testemunhar disso durante toda a nossa trajetória de vida. Eu, particularmente, nunca fui uma filha desobediente, tá? Meus pais não estão aqui no vídeo para testemunhar, mas eu posso garantir isso para vocês. Nunca fui uma filha que expressasse, né, desobediência. Embora tivesse, né, minhas vontades aí na minha adolescência, por exemplo, que fossem diferentes das vontades dos meus pais. Mas eu sempre priorizei obedecê-los, ouvi-los, né? E aí, quando tinha algo que me machucava, ou que eu achava que eles estavam um pouquinho equivocados em relação a alguma decisão, eu esperava o melhor momento para sentar e para conversar, né? Para ver se a gente conseguia mudar ali a situação. Mas eu sempre tive esse cuidado, sabe? Eu sempre tive esse receio de me prejudicar. Porque eu sempre, na minha cabeça, aliei o fato da desobediência a uma má colheita. E de fato é isso, né? Então eu tinha medo justamente das consequências que eu mesma ia sofrer em relação à desobediência aos meus pais, tá? Eu sabia que eu é quem perderia muito mais. Afinal de contas, quando se perde a confiança de alguém, né, é muito, muito, muito difícil de a gente reconquistar. E aí, mesmo assim, eu fui com o Senhor, né? Eu quis o tempo inteiro obedecer. Não são em todos os momentos que a gente consegue, nem em todas as circunstâncias que a gente consegue fazer isso. Já aconteceram inúmeras situações em que eu desobedeci aos meus pais, ou que eu desobedeci a Deus, ou que eu desobedeci a qualquer outra autoridade sobre mim, e não foi positivo. Então, especialmente com o Senhor, Ele sabe da nossa vida, Ele sabe da nossa trajetória, Ele é o criador de todas as coisas, inclusive de nós, né, das nossas próprias histórias, digamos assim, e Ele sabe exatamente o que é melhor e qual o caminho que nós devemos seguir. Então, no momento em que a gente está passando pelo deserto, por uma dor sufocante, muitas vezes a gente acredita que o fato de a gente desistir pode ser a melhor opção para nós, porque a gente vai evitar o sofrimento. Muita gente diz, sofre tudo que tiver que sofrer agora para daqui a pouco não estar sofrendo nunca mais. Eu, sinceramente, não acredito no nunca mais,
né, relacionado a um sofrimento causado por um divórcio, a não ser em raríssimas exceções, né? Mas é uma coisa que dói muito e que traz marcas e traumas para o resto da vida. Tanto é que Deus odeia o divórcio, exatamente porque é um projeto criado por ele, a família, né? E quando há essa ruptura, o Senhor não se agrada, além de todo o sofrimento que isso causa para nós, os seus filhos. Mas a gente costuma acreditar que é dessa forma, né? Que desistir, que, quer saber? Vou viver minha vida, né? Vou fazer do meu jeito, vou esquecer essa história, vou deixar pra lá, não vou mais orar, não vou mais fazer nada, seja o melhor pra nós. Eu também pensei em desistir, não de Deus em nenhum momento, né? Como eu disse em outros vídeos, não teve um momento que eu lembro que eu parei de orar, que eu parei de pedir, inicialmente pelo meu casamento, né? Depois por mim, depois pela própria vida do meu cônjuge também, mas tive momentos em que eu quis desistir de verdade, sabe? E que eu disse assim, não vale a pena, o que vai me trazer, né? Essa entrega constante, essa ideia, né, de que vai dar tudo certo. E eu quero trazer para vocês a reflexão de que mais importante durante esse processo, que o Senhor quer em obediência para nós, não é apenas que a gente se reconcilie com o nosso cônjuge, que o nosso casamento seja restaurado. Isso é sempre consequência. O que o Senhor quer é que o nosso casamento com Ele, que a nossa aliança com Ele, que a nossa obediência a Ele seja preservada, sabe? Quando nós entendemos que nós estamos com o Senhor e que a nossa aliança com Ele está preservadíssima, aí sim a gente consegue ver as coisas de outra forma e aí sim a gente consegue enxergar, né, que as outras coisas vão ser apenas um acrescentar de Deus, um bônus para as nossas vidas, porque Ele já nos basta. E obedecê-lo é isso. É entender que o seu caminho, que o seu propósito, não é, que as suas escolhas para nós são as melhores, ainda que doa. Jesus sabia disso e veja, ele não foi poupado da dor, ele foi crucificado. Não existe ninguém que tenha sofrido dor maior do que a que Jesus sofreu. Ele não precisava passar por isso, mas por esse amor gigante ele passou por isso. Mas também significa dizer que ele sentiu, que ele passou por privações, por provações, por dores, por sensação de angústia. Só Deus sabe realmente o que aconteceu ali, né? A Bíblia relata que teve um momento em que Jesus chorou e as suas lágrimas foram gotas de sangue. Então, olha o tamanho do sofrimento que ele estava levando ali. No entanto, ele disse ao pai, olha pai, eu não gostaria que fosse dessa forma. Olha pai, eu não gostaria, né, de sentir tudo que eu vou sentir, eu já estou sentindo muito. E daqui a pouco eu vou sentir as dores físicas de todo esse processo, mas eu não quero que a minha vontade prevaleça. Eu quero que sobre mim exista, sobretudo, a tua vontade, porque ela, sim, é boa, perfeita e agradável. Então, meu irmão, não sei, né, o nível da sua dor, eu posso imaginar, eu posso analisar a minha, que foi enorme, eu não conseguia descrever, eu não conseguia dizer em palavras, não existia nenhuma característica, nenhum adjetivo que eu pudesse chegar perto do tamanho da minha dor, mas eu posso dizer que ela foi enorme. Então talvez você também esteja passando por esse processo e talvez esteja pensando em desistir ou esteja pensando que Deus não quer mais nada, né, em relação a isso na tua vida, mas eu quero te dizer que você obedeça, que a tua vontade, você fale para Deus, converse com Ele, assim como Jesus fez, mas que você entregue de verdade para Deus o teu problema, a tua aflição, a tua angústia, a tua dor, a tua ansiedade nesse momento. E que você diga para Ele, Senhor, eu quero verdadeiramente viver a tua vontade. Não importa como ela tenha que vir. Amém? Porque ela é boa, perfeita e agradável. E a gente consegue desfrutar de tudo isso. Hoje eu fico imaginando imagina se eu tivesse desistido nos dias que eu quis desistir. Eu sou um ser humano, você também é um ser humano e o Senhor entende isso, sabe? Jesus também veio aqui como ser humano, né? Então Ele entende as nossas limitações. Mas aí a gente precisa olhar para Ele como exemplo em todas as áreas das nossas vidas, inclusive a de obediência. Ele, sendo o próprio Deus, né, resolveu obedecer, porque Ele sabia que a vontade do Senhor era a maior, era a melhor de todas, e isso favoreceria a todos nós. Ali naquela cruz, o Senhor já sabia da sua dor, dessa sua ansiedade, de toda a sua luta, mas Ele morreu naquela cruz, Ele decidiu obedecer, e Deus resolveu cumprir a sua vontade na vida do seu filho. Isso também doeu em Deus, certamente doeu em Deus, mas por amor a todos nós. Então, deleite-se nisso, entregue a Ele, escolha obedecer, escolha viver aquilo que o Senhor quer, independentemente do tempo que leve, para que todas as coisas aconteçam. E como eu disse, não significa que para a gente viver o propósito, a gente não precise
sofrer, né? Não precise doer. Mas o Senhor está conosco e Ele sara todas as nossas feridas. A ressurreição para nós em Deus. Foi isso que aconteceu com Jesus e é isso que acontece conosco. Uma nova vida quando a gente decide obedecer e cumprir em Deus os nossos propósitos. Então, que Deus te abençoe tremendamente com essa palavra. Que você jamais desista de obedecer, ainda que seja dolorido, ainda que a circunstância queira que você faça ao contrário, porque talvez encurte o caminho. Mas eu quero te dizer que o caminho melhor é aquele que o Senhor traçou para você, para sua vida, para o seu lar, para sua casa. E que você possa receber isso com muita alegria, em nome de Jesus. E aí, conforme eu prometi lá no início do vídeo, deixa eu explicar da novidade, tá certo, gente? Existiram, né, alguns comentários, eu tinha visto já há algum tempo, me solicitando um link ou um grupo, né, algum acesso para que a gente pudesse ficar um pouco mais próximo, né, para que vocês pudessem contar um pouquinho, compartilhar também comigo do que está se passando, das dores, das angústias e das ansiedades de vocês. E aí eu perguntei muito para Deus assim, meu Deus, será que eu vou dar conta? Mas aí Jesus me disse, filha, eu sou prioridade. Então eu preciso, né, que você realmente esteja disposta. E aí, conversando com meu esposo sobre a melhor estratégia, nós criamos um link lá no Telegram, certo? Para que vocês possam ter acesso ao link, eu ia disponibilizar ele aqui no canal, mas eu vou pedir o seguinte, pra gente ter um controle maior, tá bom? Que vocês possam me seguir na minha rede social lá no Instagram, eu vou colocar o linkzinho aqui, o arroba do Instagram aqui, vocês me seguem lá, falam comigo no direct, olha, eu vim por meio do YouTube e eu quero muito link lá do Telegram, para que a gente possa ter um contato maior. E lá no Telegram, o que vai acontecer? Assim que eu disponibilizar o link pelo Instagram, né? Vocês vão me solicitar. E aí vocês vão entrar por meio do link e vão ter acesso à sala, digamos assim, tá certo? E aí lá a gente vai poder compartilhar juntos sobre todas as nossas ansiedades, né? Tudo que tá se passando. Contar, né? De todas as dores, todos os sofrimentos, mas também das alegrias, né? Nos motivarmos em Cristo. Quando eu tava passando por esse processo de deserto, pra mim foi fundamental o contato com algumas pessoas, amigos e familiares que me ajudaram na fé, sabe? A que eu me mantivesse motivada em Deus, a esperar que Ele fizesse conforme Ele já tinha me prometido. Então é muito importante isso, sabe? Eu saliento, né, que vai ser um grupo, eu não vou conseguir atender individualmente a cada um por lá. No entanto, a gente vai poder compartilhar, porque acredito muito que enquanto cristãos, esse é o nosso dever, né? Que a gente possa compartilhar os nossos testemunhos e que a gente possa se ajudar em Deus. Quando eu tava também passando por esse processo, eu jamais imaginei que eu poderia ser esse canal de bênçãos, né? Que o Senhor poderia me usar dessa forma. Mas entenda, talvez você também esteja se perguntando como é que você vai conseguir contribuir, mas certamente a tua história vai impactar outra história, ainda que não tenha chegado ao fim, ainda que você esteja passando pelo trajeto, né, pelo deserto, mas certamente o teu testemunho já vai começar a impactar outras vidas e a tua vida também será abençoada por meio da vida de outras pessoas, pelo testemunho de outras pessoas, eu tenho certeza disso. Então o intuito é esse, que a gente possa montar essa corrente de fé, sabe, de oração e de comunhão, na certeza de que venceremos juntos, porque nós somos corpo, né, um corpo de Cristo e a gente precisa dessa união, dessa integralidade, então eu tô disposta a isso, tá certo? Lá dentro eu vou conseguir trazer outras novidades para esse grupo select, tá certo? Tem muitos outros projetos, muitas outras coisas que estão nascendo, né, do coração de Deus. Ele tem realmente contado pra gente e contado com a gente, né, pra realização de muitos projetos que Ele tem colocado no nosso coração, tá bom? Então lá dentro eu vou conseguir disponibilizar para vocês, eu vou conseguir conversar com vocês, explicar para vocês como que vai acontecer. Mas aí, só para resumir, o que vocês vão fazer? Quem tiver interesse em participar desse grupo, me segue lá no Instagram, tá certo? E aí, fala comigo no direct, me pede o link, eu vou disponibilizar na hora e você vai ter acesso, tá certo? Eu espero muito que Deus te abençoe, que você fique em paz e a gente vai se ajudar bastante, tenho certeza disso. Vai ser excelente restinho de semana para você, que Deus possa preencher, né, todos os espaços vazios que existem aí, que Ele possa realmente ser tudo o que você precisa, porque é isso que Ele é. Em nome de Jesus. Um cheiro e até o próximo vídeo.